Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Wagner Kellers e hoje eu vou te conduzir a mais um conteúdo muito especial. Sobre o que nós vamos falar? Sobre como contratar um bom gestor de tráfego. Bom, e para você contratar um bom gestor de tráfego, você precisa ficar atento a 4 pontos principais. E aqui nesse vídeo eu vou fazer esse checklist para que você não erre no momento da contratação de um bom gestor de tráfego. Então vamos lá. O primeiro ponto desse checklist é o seguinte. Para você que pensa em contratar um gestor de tráfego, então o primeiro ponto que você precisa ficar muito atento é qual é o objetivo dessa contratação. Esse gestor de tráfego ele vai trabalhar com um lançamento. Ele vai trabalhar na sua empresa para fazer o tráfego do seu perpétuo, o tráfego para o seu e-commerce, o tráfego para o seu negócio local. Qual que é o objetivo desse trabalho ou desse gestor de tráfego? Para que ele está sendo contratado, ok? E isso precisa estar aí no seu checklist e depois no final você vai entender por que esses pontos são muito importantes. O segundo ponto é qual nível de profissional que você quer contratar. Você quer contratar um gestor de tráfego iniciante, intermediário, um gestor de tráfego com resultados específicos ou um gestor de tráfego com experiências específicas? Isso faz total diferença, tá? E depende em qual momento do jogo você está. Então, se você tem que entender em qual momento você está, né, na sua empresa para poder absorver esse profissional da melhor maneira possível. Isso faz muita diferença porque você vai criar as expectativas, né, de resultado mediante o nível do profissional, ok? Então não quer dizer que você está no início que você não pode contratar um profissional mais gabaritado ou com resultados específicos que você busca, tá? E também não quer dizer que você que já tem um certo resultado na internet que você não possa contratar iniciante. Não, mas você tem que ter em mente qual que é o nível desse profissional, ok? Terceiro ponto é qual o regime de contratação que você quer ter com esse profissional, tá? O nível de contratação ele pode ser, né, CLT, né, com carteira assinada, é um regime de PJ, né, um profissional de uma pessoa jurídica, um prestador de serviço. É uma atividade, dentro desse regime, se ele é seletista ou se ele é prestador de serviço, o regime de trabalho dele vai ser em turno integral, vai ser um regime de trabalho local ou vai ser home office. Vai ser meio período. Essa pessoa ele vai poder, como é comum no mercado, esse gestor de tráfego ele vai poder atender mais de um cliente. Então você já precisa ter isso muito bem definido para você, para trazer as pessoas corretas para o seu negócio, ok? O que é comum nesse mercado? É comum um gestor de tráfego trabalhar home office, trabalhar à distância e ser um prestador de serviço. E geralmente esse prestador de serviço, ele presta serviço para mais outras pessoas, tá? Para outros negócios, tá? Então você tem que ter isso muito bem definido antes de contratar, porque isso pode ser um diferencial ou não para você e pode ser até um ponto de decisão em contratar um profissional ou outro, ok? Qual que é o quarto ponto desse checklist aí, né? Qual que é o tipo de remuneração desse profissional que você quer contratar, tá? É uma remuneração, se ele é seletista, ele vai ser uma remuneração fixa, vai ser uma remuneração fixa mais uma coprodução, vai ser somente coprodução, vai ser um fixo mais variável, vai ser somente variável, vai ser fixo e participação nos lucros. Qual que é o regime de remuneração que você quer ter com esse profissional, ok? Então isso também é algo que você já tem que ter previamente definido para poder fazer essa contratação, tá? E no final vou fazer algumas considerações perante esses 4 pontos, ok? Mas preste atenção a partir de agora,
Por quê? Por que esses pontos são muito importantes? Primeiro, para que você tenha clareza antes mesmo de fazer a contratação desse profissional. Você deve olhar para o seu negócio e pensar qual é o tipo de profissional que eu quero ter aqui, né? Ou qual que é a cultura da minha empresa para absorver esse tipo de profissional. Eu sou o tipo, a minha empresa é o tipo de empresa que quer um profissional trabalhando localmente, ou é o tipo de empresa que está tudo bem fazer um trabalho à distância e que ele, cumprindo a sua jornada de trabalho, cumprindo as suas atividades, ele pode atender mais outros profissionais, ele entregando o resultado é de fato o que é importante para mim ou para minha empresa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o mais importante, você tem que ter clareza sobre esse aspecto, ok? Até aqui eu não defini o que é um bom gestor de tráfego. Você já percebeu? Por quê? Porque primeiro nós temos que definir qual o perfil dessa pessoa que você quer contratar. Você tem que olhar, como eu falei, você tem que olhar para a sua empresa e ver que tipo de profissional se encaixa aqui perfeitamente. E não sair em procura de um bom gestor e ver que eles não se adequam ao seu negócio, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, ok? Sim, é melhor você pré-selecionar um candidato antes mesmo de fazer um processo seletivo com ele. Mas você já pré-seleciona ele antes de selecioná-lo, ok? E um ponto muito importante, uma observação. Nesses critérios aqui, nesse checklist, tem um ponto que eu não vou abordar. E não faz parte desse checklist, mas deve estar aí nas atribuições dessa seleção, que é o quê? É você... eu não estou prevendo aqui uma análise de perfil comportamental, tá? Que são testes como o DISC, né? Ou outros de processos comumente seletivos. Mas eu indico e recomendo que você faça isso. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que não só de técnicas é feito um profissional. Antes do profissional vem a pessoa. E essa pessoa ela tem que ser congruentes com os valores, com os aspectos do ambiente de trabalho em que ele vai estar inserido. Então isso é um ponto muito importante, mas que de verdade, eu não tenho competência para vir aqui e dizer, você tem que fazer um teste, você faz o teste. Não, mas eu recomendo que você faça esse teste comportamental, esses testes comportamentais, e tem profissionais gabaritados para isso, né? Eu já fiz alguns processos seletivos de gestores de tráfego e eu digo para você, isso faz total diferença para você identificar quais são as pessoas e não profissionais que se adequam mais à sua empresa e à cultura que você acredita que faz sentido para você e para sua empresa, ok? Então, agora eu vou falar para você como que você deve... O que é um perfil de um bom gestor de tráfego, tá? E com base no que eu estou falando isso? Com base nas dezenas de profissionais que eu já trabalhei, com alguns gestores de tráfego que eu já selecionei, tá? E são pontos que, se eu fosse contratar para minha empresa, né? Assim como eu já contratei algumas vezes, eu defini isso como os pontos mais, as habilidades mais importantes que você deve identificar no momento da seleção, tá? Entre essas habilidades, a primeira delas, tá? Até tô olhando aqui para minha colinha, a primeira delas é você buscar uma pessoa, assim, eu vou até usar uma palavra para extravasar isso, mas extremamente analítica, tá? Porque um gestor de tráfego, ele tem que ser um cara que ele por essência, ele é analítico, né? Ele analisa dados, ele analisa gráficos, ele precisa fazer cruzamentos de dados, né? Ele precisa fazer leituras que muitas vezes não está na nossa frente, né? Ele precisa ir além daqueles números propriamente ditos. Então, para isso, ele precisa extravasar o poder de análise dele, ok? Então, extremamente analítico. Procure isso entre as habilidades
do gestor de tráfego que você está contratando, tá? O segundo ponto, né, dentro das habilidades do gestor de tráfego é foco em resultado, tá? Esse cara ele tem que ser incansável na busca por resultado, tá? Seja um resultado que você defina, né, e seja um resultado que ele também consiga demonstrar para você que é possível fazer, tá? Porque, por exemplo, né, o que eu quero dizer com isso? Tem alguns nichos, né, que já existe um padrão de resultado, tá? Mas o cara que é focado em resultado, ele sempre vai perseguir um resultado melhor, tá? Não quer dizer que ele vai alcançar 100% dos resultados definidos, mas ele vai ser incansável em buscar resultado. Isso a gente consegue observar a partir das características e habilidades dessa pessoa. Em buscar, sabe, ter foco no resultado e buscar aquele resultado que foi definido como uma meta. Ele sai atrás disso, ok? Outro ponto que é muito importante, para mim também, né, um dos mais importantes é a pessoa o gestor de tráfego ser organizado, tá? E isso, para mim, tá, é uma habilidade ímpar e super importante para o gestor de tráfego. Por quê? Porque ele lida com dados, e se ele não for organizado nesses dados, e aí quando eu falo organizado, é ele ter planilhas, ele planilhar tudo que ele faz, ele tabular todos os dados, tudo aquilo que ia estar acontecendo ao longo, por exemplo, de um lançamento, ao longo de um perpétuo, ao longo de um tráfego para e-commerce. Você tem que ter tudo isso, todos os dados que são mais importantes, muito bem organizado, e aí, para mim, não tem outro jeito de organizar senão em tabelas. Então, por isso que é muito importante essa organização. Eu digo que o gestor de tráfego ele está sempre a um clique de um dado. Ele está sempre a um clique. Então o cliente pergunta: quanto que está o nosso custo por lead hoje? É um clique. Tum, abriu, hoje está assim, ontem estava assado, e a gente vem diminuindo 3% nos últimos 3 dias. É assim. Por quê? Porque o gestor de tráfego, a gestão de tráfego ela é muito dinâmica. Não é algo que eu boto de largo e as coisas acontecem, não. Ele é o dia a dia. E o dia a dia tem que ser ali com uma tabela bem organizada, com dados bem planilhados, com gráficos e tudo mais, ok? E dentre esses, o quarto ponto, se não menos importante, tá? É uma pessoa com a habilidade de ser persistente, que aí está muito linkado ao segundo ponto, que é o gestor de tráfego com foco em resultado. Mas o cara persistente, ele persegue o resultado, ele persegue a meta que foi dada para ele persegue o custo por lead que foi definido por ele, e ele é incansável em pedir criativos, em fazer novos testes, em buscar novos públicos, em entender o que está por trás daquele resultado que muitas vezes não está sendo aquilo que ele está buscando, mas por que aquilo está acontecendo, né? É um cara persistente que ele vai além, inclusive, da própria gestão de tráfego, ok? Então esses 4 pontos, tá? Ser analítico, com foco em resultado, organizado e persistente, ok? Bom, e indo já para a parte final desse nosso vídeo, né, algumas dicas aqui para que você, no momento em que você estiver fazendo o processo seletivo desse gestor, o que você precisa identificar, tá? E aqui vai ter algumas ressalvas sobre cada um desses pontos, tá? Primeiro, descubra quais são os resultados desse gestor de tráfego, tá? Mas aqui também é muito importante você ter previamente, né, dentro do seu processo, saber qual é o tipo de profissional. Por isso que eu falei lá no início, os 4 pontos iniciais, né, de você saber
que nível de pessoa que nível de profissional você está contratando, para que tipo de trabalho você está contratando, né? Então tudo isso é importante para a gente chegar agora no momento da seleção, você levar em consideração isso, principalmente, por exemplo, quais são os resultados que essa pessoa já teve, né? Então, por exemplo, se você busca alguém iniciante, dificilmente ele vai ter resultado. Pode ser que ele seja uma pessoa iniciante e que ele já tenha um resultado, mas ele não vai ser aquele resultado, sabe? Aquele profissional que digo, nossa, meu Deus do céu, né? Pô, tipo, um profissional com resultados específicos, tá? Inclusive ontem, dentro de um mastermind que eu participo, teve um dos membros do grupo lá que postou lá, olha gente, estou precisando de um gestor de tráfego com muita experiência e que já tem investido mais de R$1 milhão em um lançamento. Eu digo, opa, ele está falando comigo. Isso é um gestor de tráfego com um resultado e uma experiência específica, né? Eu já tive gestão de tráfego, já fiz lançamentos onde eu investi mais de R$1 milhão. E eu me identifiquei, fui falar com ele e entendi a demanda dele, né? Ele não estava procurando um gestor de tráfego, mas ele estava procurando alguém para dar uma consultoria para o gestor de tráfego dele. Então você vai perguntar qual resultado você já fez, né? Quanto você já investiu, quanto você já teve de resultado em termos de venda. Então, tudo isso fazem parte desse momento. Tá? É importante também você mapear qual é o nicho que a pessoa vai atuar. Sim, se isso for importante para você, é legal, é bacana, mas como eu sempre falo, um gestor de tráfego, ele não é um gestor de tráfego de nicho, ele é um gestor de tráfego. E por isso que eu falo que a pessoa ela tem que ser extremamente analítica. Por quê? Porque independente do nicho que ele atua, com as 4 habilidades que eu coloquei, né, que eu falei ali no meio do vídeo, eu já defino esse perfil que independente do nicho, ele vai ter capacidade de analítica, o foco no resultado, a persistência para ir atrás do resultado que você quer. É importante em alguns casos, até digo que é importante, mas não é uma regra que o gestor de tráfego ele tem que ser um gestor de tráfego que atue em um nicho específico. Isso, para mim, não é uma verdade e eu nem recomendo. Eu acho que o bom gestor de tráfego é o gestor de tráfego que se adapta ao nicho que ele está trabalhando e usa as suas 4 habilidades fundamentais, lembrando, né, para superar qualquer tipo de dificuldade por nicho, né, que ele vá atuar, ok? É importante também, quando você for fazer, né, essa seleção desse gestor de tráfego, que você identifique quais são as ferramentas que ele domina, tá? Eu recomendo sempre que todo gestor de tráfego ele domine muito bem uma única ferramenta e tenha as outras como o desenvolvimento, porque aquela ferramenta única ela é uma ferramenta onde ele domina e que ele pode dar um super resultado muito rápido. Né? Então, por exemplo, não adianta você que trabalha com e-commerce, que usa muito o Google, né, o Google e o AdWords como fonte de tráfego, querer contratar alguém que domine muito bem o Facebook. Né? Então, isso é muito importante. Defina quais são as ferramentas que são importantes para o seu negócio. E também esteja aberto para ouvir de experiências dos gestores de tráfego que você vai entrevistar, se ele consegue também trazer resultado em outras ferramentas, por exemplo, tá? É importante dominar todas as ferramentas? Sim, mas tenha em mente e contrate aquelas pessoas que dominam a ferramenta específica que você trabalha, ok? Então, se você trabalha com e-commerce, muito possivelmente o Google é a ferramenta principal, então contrate pessoas que dominem principalmente o Google. Uma dica extra, né, que eu vou deixar aqui nesse vídeo dentro do processo seletivo, identifique os gestores de tráfego que têm um diferencial técnico, tá?
procure buscar isso. Por quê? Porque isso pode fazer diferença. Quais são os diferencial técnico? Tá, vamos dar um exemplo aqui. É copy, conhecimento em funil de venda, em automação, em web designer, edição de vídeo. Tá, mas Wagner, ele é gestor de tráfego. Por que esses diferenciais são importantes? Justamente porque pode ser que você chegue no final dessa seleção desse excelente gestor de tráfego e tenha dois caras muito tops ali. Muito tops, que se adequam, que estão dentro do perfil comportamental que você quer, enfim. Só que um deles tem um diferencial técnico. E isso pode ser importante. Então, dentro do seu processo seletivo, tenha em mente e procure mapear se esses caras têm essas habilidades, né? E esses diferenciais técnicos que vai fazer diferença para você tomar a decisão em quem contratar e quem não contratar, ok? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo faça total diferença aí no seu negócio, que você contrate muito bem os seus gestores de tráfego e que você consiga ter excelentes resultados com esses bons profissionais que você vai começar a contratar daqui para frente, tá bom? Não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo aqui embaixo. Se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscrever no canal também, aciona o sininho de notificação. E também, lembrando, né, nem só de joinha vive esses vídeos. Se você não gostou, deixa um dislike aqui para mim saber se eu estou no caminho certo ou não com esses vídeos aqui que têm o objetivo de ajudar você e ajudar o seu negócio na gestão de tráfego, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!